Olá, vamos começar mais uma videoaula. Mais atividades, páginas 86 a 90, módulo 1. Para você realizar a atividade, você vai precisar primeiro assistir a videoaula. Essa videoaula será uma revisão de conteúdos já trabalhados. Então, esteja com o módulo, abra na página 32 e 33 e vamos começar fazendo uma revisão de conteúdos já estudados, conteúdos já trabalhados. No decorrer da videoaula eu vou falando as páginas que você vai abrindo para acompanhar essa revisão. Lembrando, após a revisão, aí sim você está preparado para realizar a atividade, certo? Posteriormente, após a atividade, estarei postando o vídeo com a correção dessa mesma atividade. Lembrando que você precisa acompanhar a videoaula, precisa revisar, é um conteúdo já estudado, já trabalhado, mas precisa fixar esse conteúdo para realizar a atividade. E qualquer dúvida, procure o professor, certinho? Então vamos começar. Vamos lá, gente? Abram o seu módulo na página 33. Tonicidade e acentuação. Vamos revisar. Tonicidade, sílabas tônicas. As palavras, de acordo com a sílaba tônica, se classificam em oxítonas, que são as palavras que possuem a última sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte é a última. As palavras oxítonas que devem receber acento gráfico são aquelas terminadas em a, as, es, o, os e em ens. Aí nós temos alguns exemplos. Sofá, café, também, animal, são palavras oxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a última. Palavras paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. As palavras paroxítonas que devem ser acentuadas são aquelas terminadas em i, is, u, us, ans, ão, ãos, uns, ons, r, x, n, l e ps. Lembrando, palavras paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. Exemplos: açúcar, bolo, escola. Todas essas palavras são paroxítonas. Açúcar, a sílaba tônica é su. Bolo, a sílaba tônica é bo. E escola, a sílaba tônica é có. São palavras paroxítonas. Vamos à frente. As proparoxítonas. Palavras proparoxítonas possuem a antepenúltima sílaba tônica, ou seja, a sílaba tônica é a antepenúltima. Todas as palavras proparoxítonas devem receber acento gráfico, acento agudo ou acento circunflexo. Exemplos: lâmpada, prática, número. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, então as sílabas tônicas dessas palavras são lã, pra e nu, que são as sílabas acentuadas. Continuando na página 33, nós temos agora uma revisão do uso dos porquês. Eu tenho na nossa língua portuguesa 4 tipos de porquê. Eu tenho porquê separado sem acento, porquê junto sem acento, porquê separado com acento e porquê junto com acento. Vamos revisar? O porquê separado sem acento é empregado no início ou no meio de frases interrogativas. Os porquês separados são usados em frases interrogativas. O porquê separado sem acento, ele vem no início ou no meio da frase interrogativa. Vamos ao exemplo. Por que ele não veio? Você está vendo que a frase inicia com porquê.
Então, esse porquê, por estar no início da frase, ele é separado e sem acento. Continuando, o porquê junto, sem acento, ele é uma explicação. Ou quando você vai dar a resposta, então ele é junto e não tem acento. E equivale à palavra pois, quando você está dando uma explicação. Exemplo, ele não veio porque viajou. Então, esse porque veio no meio da frase é uma explicação, ele é junto e não tem acento. Porquê separado com acento. Lembre-se, todo porquê quando é separado é uma pergunta. Então, ele vem em frase interrogativa, só que ele vem no final da frase interrogativa. Exemplo, você não fez a atividade porque... Então, eu uso o porquê separado com acento para fazer uma pergunta, para escrever uma frase interrogativa, só que esse porquê vem no final da frase interrogativa. Agora, nós temos o porquê junto e com acento. Geralmente é antecedido pelo artigo o e equivale à razão ou motivo. Esse porquê, ele é junto, com acento. Exemplo, não sei o porquê deste barulho. Então, esse porquê ele vem precedido, ou seja, antes dele vem o artigo o, equivalendo a o motivo, a razão. Não sei o porquê deste barulho. É a mesma coisa, não sei a razão deste barulho. Não sei o motivo deste barulho. Equivale a o porquê, certo? Espero que tenham lembrado, porque esse conteúdo já foi dado, nós já fizemos atividade com o uso dos porquês. Agora nós vamos à página 60 e 61. Vamos revisar verbo. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Lembram? O verbo indica ação. Aí eu tenho alguns exemplos. Cantar, estudar, jogar. Esses verbos estão indicando uma ação. Os verbos também podem indicar um estado. Estar, ficar, parecer. Quando o verbo indica estado, é algo passageiro. Eu estou, por exemplo, eu estou doente. É algo passageiro. Não vou ficar doente a vida inteira, vai passar. Hoje fiquei em casa. Não significa que é algo permanente, é passageiro. Por isso que é um estado. E os verbos podem indicar também fenômeno da natureza. Exemplos, ventar, chover, nevar. Então, eu tenho exemplos de verbos que indicam ação, estado e fenômeno da natureza. Os verbos, eles sofrem flexão. O que é isso? Eles sofrem modificações. Como? Eles podem se modificar no tempo, na pessoa e no modo. Então, eu não tenho apenas um tempo verbal, eu não tenho apenas uma pessoa, eu não tenho apenas um modo, eu tenho alguns outros tipos. Vamos ver? Os tempos verbais. O verbo pode vir no pretérito, que é passado, no presente e no futuro. Lembrando, o pretérito, ele se divide em pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Aí eu tenho o tempo presente e o futuro, que também se divide. O futuro vem futuro do presente e futuro do pretérito. Continuando, pessoas. Agora o verbo também flexiona nas pessoas. Como assim? Eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele ou ela. E eu tenho primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Nós, vós, eles ou elas. O modo, como o verbo se flexiona no modo? Eu tenho 3 modos verbais. O modo indicativo, que indica uma certeza.
ou no passado, ou no presente, ou no futuro, mas é uma certeza. Eu tenho o subjuntivo, que indica uma dúvida, uma incerteza, e eu tenho o imperativo, que é um comando, que é uma ordem. Lembram? Então, eu tenho aqui verbo. Lembrando, o verbo indica ação, estado, fenômeno da natureza. O verbo se flexiona em tempo, pessoa e modo. Quais são os tempos verbais? Pretérito, presente e futuro. O pretérito se divide em perfeito, perfeito e mais que perfeito. O tempo presente não se divide. E o tempo futuro, que se divide em futuro do presente e futuro do pretérito. Eu tenho as pessoas do singular e do plural. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. E tenho também as pessoas do plural. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. E os modos, modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Vamos então para a página 82 e 83 do módulo 1 e vamos revisar sinais de pontuação. Para que serve? São sinais utilizados para marcar a entonação de frases, expressões ou palavras do texto. Nós estamos lendo, nós não lemos de carreirinha, nós fazemos pausas, nós mudamos a entonação da voz na frase de acordo com os sinais de pontuação. Nós vamos ver os principais sinais de pontuação agora e quando são usados. Então, eu tenho ponto final. Você marca o fim de uma frase, ou uma frase afirmativa ou negativa. Esse ponto vai indicar que a frase acabou, finalizou. Estou estudando para a prova. Ponto final, acabou. Chegou. Deu, né? Acabou a frase. Aí eu tenho ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele é empregado no final de perguntas. Quando você faz uma pergunta, você usa no final dessa pergunta a interrogação. Quando você lê, você muda a entonação da voz. Você fez as atividades? Essa é uma frase interrogativa. Se não fosse interrogativa, tivesse um ponto final, você leria: você fez as atividades. Então, eu estou afirmando. Então, quando eu uso a interrogação, eu estou questionando, eu estou perguntando: você fez as atividades? A entonação muda. O jeito de falar muda. Continuando, ponto e vírgula. O ponto e vírgula tem a função de separar elementos em uma enumeração, sinalizando uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Então, quando eu estou enumerando elementos, eu uso o ponto e vírgula. Vamos ver o exemplo? Lucas mora no sítio, Luiz na cidade. Então, eu usei ali, depois de sítio, o ponto e vírgula. Porque se eu usasse um ponto final, seria: Lucas mora no sítio, Luiz mora na cidade. Quando eu uso o ponto e vírgula, eu estou indicando que estou falando do mesmo assunto. Eu estou enumerando, estou falando do mesmo assunto. Então, Lucas mora no sítio, Luiz na cidade. Eu estou dando a entender que eu estou falando a mesma coisa. Luiz mora na cidade. Para isso que eu uso o ponto e vírgula. Parênteses. Os parênteses são usados para destacar informações. Santos Dumont, o inventor do avião, é brasileiro. Para que eu usei o parênteses? Para indicar uma informação, para destacar uma informação. Qual é a informação? O inventor do avião. Se eu escrevesse apenas Santos Dumont é brasileiro, você poderia ter alguma dúvida. Quem não conhece, quem é Santos Dumont? Então, quando eu coloco uma informação a mais, e essa informação é um destaque, eu uso parênteses. Santos Dumont, o inventor do avião, é brasileiro. Então, o inventor do avião é uma informação. É algo a mais. Então, eu uso parênteses para destacar. 2 pontos, anuncia uma fala, uma citação ou uma enumeração.
eu uso muito dois pontos em diálogos. Eu uso dois pontos para indicar no final de uma frase, para indicar que após essa frase virá uma citação, virá uma frase. Na cesta há muitas frutas: maçã, laranja e banana. Nesta frase eu estou enumerando. Eu usei os dois pontos para enumerar todos os elementos seguintes aos dois pontos são frutas. Então são mesmos elementos: maçã, laranja e banana. Então eu usei os dois pontos para enumerar, para destacar aí uma citação que são as frutas que vêm. Continuando, ponto de exclamação. Marca o fim de frases imperativas ou expressões com mais destaque ou emoção. Bom dia! Então eu estou exclamando. No segundo exemplo eu digo: estude com atenção. Aqui já é uma frase imperativa. Eu uso o ponto de exclamação para marcar que é uma frase imperativa. Eu estou destacando. Vírgula. Separa itens apresentados em uma ordem: a data e o local do cabeçalho, o nome que tem a função de chamar alguém, o nome da rua e o número da casa e um termo explicativo. Então eu uso muito a vírgula, é o sinal de pontuação que mais usamos. Vamos ao exemplo. O jogador correu, driblou, chutou e fez o gol. Eu estou enumerando, né, itens, estou citando fatos. Então ele fez tudo isso aí. Então eu uso a vírgula para destacar, para separar o verbo correu de driblou, e aí vem chutou. O jogador correu, driblou, chutou e fez o gol. Travessão. Usamos também muito em diálogos para marcar fala de personagens. E pode destacar também alguma informação do texto. Olha, o porteiro perguntou. Aí eu uso dois pontos para destacar que depois vem uma fala. Tudo bem, senhor Augusto? Então, esse travessão está indicando que essa frase, tudo bem, senhor Augusto, é a fala de um personagem. De que personagem? O porteiro. Aspas. Quando é que eu uso as aspas? Elas funcionam também como os parênteses para destacar títulos, citações nos textos, né? Então, para dar um destaque. Vamos ao exemplo. Estava escrito na placa: proibido estacionar. Então, destacou. O que está destacado? O que está em destaque? Proibido estacionar. Então, está querendo chamar a atenção que na placa está escrito proibido estacionar. É o item de maior importância na frase. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, volte à leitura do conteúdo. Esse conteúdo todo já foi explicado. Terminando a videoaula, agora sim você está preparado para fazer as atividades da página 86 a 90. Utilizando, o que você vai utilizar para responder essa atividade? Todo esse conteúdo trabalhado. Você vai utilizar o uso dos porquês, você vai utilizar verbos, você vai utilizar sinais de pontuação. Certo? Depois da videoaula, agora você vai fazer sua atividade e posteriormente estarei postando o vídeo com a correção dessa atividade, que é da página 86 a 90. Não esqueça que você vai precisar do material complementar da página 3. Você vai utilizar verbos para resolver, para responder a atividade da página 90. Compreendido? Qualquer dúvida é só entrar em contato com o professor. Estaremos aqui para tirar as suas dúvidas. Beijos no coração e até daqui a pouco.